No fim de semana, o Bitcoin não conseguiu ultrapassar 24.300, os principais atiradores de elite de nível de resistência sobre os quais temos muito o que falar hoje com um novo diário semanal. E os mercados mensais abertos e futuros estão atualmente abertos. Bitcoin até agora, rejeitando este nível de resistência extremamente importante. Ainda não recebemos confirmações de velas de 4 horas acima de 24.300 e sabemos o que isso significa para o Bitcoin. Ela abre a porta para que possamos agora potencialmente descer para este nível extremamente importante de apoio estrutural do mercado, um pouco acima do nível dos 20.000. E isso porque a resistência de alcance agora está claramente agindo como um aviso de resistência. A vela diária de ontem fechando com uma rejeição não apenas de 24.295, mas também 23.795. Então agora Bitcoin, o nível mais importante será o aberto semanal anterior em 22.575. No curto prazo imediato 22.500 tem que se manter se quisermos assumir que o Bitcoin pode fazer outro teste acima de 24.000 dólares americanos. Mas até então 24.300 ainda é nossa principal resistência e até que possamos obter ação de preço acima de 24.300. Eu falei sobre a ação do preço com prazo. Eu queria ver esse rompimento neste fim de semana porque os mercados de ações deram luz verde ao Bitcoin para ver o empurrão para o lado positivo. Mas não o fizemos. Percebemos que estamos vendo o Bitcoin claramente com desempenho inferior nos mercados de ações agora, e agora que os mercados de ações estão abertos, isso dá ao Bitcoin uma porta potencial para se abrir para ver alguma desvantagem com o SP500 agora nos mercados futuros. Queda de 0,39%, eu não ficaria muito preocupado, no médio prazo, para macro, porque ainda temos um fechamento semanal muito forte para o SP500. Então, ainda há uma chance de vermos alguma ação otimista nesta semana. Eu não colocaria isso fora da mesa, especialmente com o TI até agora rejeitando 106,56, parece que o TI quer se acalmar e ver alguma desvantagem que é muito positiva para Bitcoin e mercado de ações. Então as partes giratórias quadridimensionais do ambiente fora do Bitcoin ainda é positivo, mas o Bitcoin claramente não está tendo um bom desempenho contra o SP500 e você pode ver claramente isso com o Bitcoin contra SP500. Gráfico mostrando uma imagem totalmente diferente com um fechamento diário de vela muito baixista e você pode ver que temos uma alta mais baixa, não uma alta mais alta se formando aqui e, portanto, é um gráfico um pouco diferente aqui, mas você pode ver claramente que o Bitcoin não está funcionando tão bem contra o SP500. Vejo que temos mais de 100 pessoas em nossa transmissão ao vivo. Vou encerrar rapidamente. Até esta atualização da meia-noite snipers eu quero ter certeza de que este é um vídeo curto para que aqueles que querem se manter atualizados com o que está acontecendo possam obter as informações de que precisam nesta transmissão ao vivo. Mas você sabe apenas para olhar para esta abertura semanal e mensal atual e dizer se você ficaria comprado aqui ou você iria vendido aqui. Eu acho que se você inverter o gráfico, você pode obter uma resposta muito clara. E o que você notará aqui é neste momento. O único nível principal aqui é 24.300 e 23.795 e assim para você tomar uma posição longa abaixo. Uma grande resistência. Eu acho que seria bastante tolice porque certamente há mais espaço para o lado negativo do que para cima até que nos afastemos dessa consolidação. Então, assumindo uma posição longa que eu não acho que está em cima da mesa, potencialmente entreter uma posição curta com stop loss apertado bem aqui em 24.600. Talvez isso possa estar na mesa lá porque você pelo menos tem o risco de recompensar o conjunto aqui em cima. Então eu não estaria assumindo posições vendidas aqui na abertura semanal e mensal. Eu realmente recomendaria evitar a abertura mensal semanal porque poderíamos ver o preço manipulado. A ação aqui ainda é domingo à noite, então ainda podemos considerar isso no fim de semana. Vamos ver o que acontece. Atiradores muito interessantes para ver essa ação de preço agora. Mas Bitcoin está claramente com baixo desempenho em relação aos mercados de ações até que possamos quebrar acima de 24.300. Não temos uma confirmação completa de que o Bitcoin precisa ver mais vantagens se quebrarmos acima de 24.300. Todos sabemos o que estamos assistindo aqui. Aquele nível de 28.000 a 30.000 dólares para potencialmente viermos testar essa resistência estrutural do mercado que nos manteve para baixo desde o nível de 69.000 dólares. O que é interessante é se aumentarmos a média móvel de 20 semanas que você pode ver aqui com a semana 20. O que estamos vendo é a confluência potencial aqui com essa resistência estrutural do mercado aqui em breve. Se a semana 20 apenas empurrar um pouco para baixo posso ver que isso poderia dar ao Bitcoin a chance de pelo menos vir testar essa média móvel de 20 semanas e o que eu acharia interessante sobre isso é, digamos que há alguma força que entra nos mercados de ações e isso ajuda o Bitcoin a ficar acima de 24.300.
A razão pela qual a média móvel de 20 semanas, que atualmente está em 30 mil, mesmo que seja um lugar interessante para mim, porque isso também assumiria que o TI poderia potencialmente descer para testar sua média móvel de 20 semanas e isso seria totalmente o comportamento do mercado de variedades de jardins. O TI ainda pode permanecer otimista se isso acontecer se mantivermos a média móvel de 20 semanas, mas quebrar abaixo da média móvel de 20 semanas certamente significaria que o TI está perdendo força e então eu estou monitorar esta média móvel de 20 semanas para o TI em 103,40 e isso poderia justificar o Bitcoin chegando para testar sua média móvel de 20 semanas em 30 mil. Mas o que eu sei, claro, atiradores de elite, eu quero ser muito claro com isso é que o Bitcoin ainda está enfrentando grande resistência. Não obtivemos uma confirmação completa de vela de 4 horas, nenhuma confirmação de vela de 6 horas acima dessa resistência, o que significa que o Bitcoin ainda está enfrentando resistência, ainda não está estourando e então vamos continuar monitorando essa ação de preço. Vejo que temos Jacaré do Pantano Enzo em nossa transmissão ao vivo. Obrigado pessoal por sintonizarem o botão smash like ao vivo para o algoritmo do YouTube. Acho que é só isso por enquanto. Então, estou monitorando o TI que chega nesta semana até agora. Estamos perdendo esse nível aqui em 106,56, o que é positivo para os mercados de ações e Bitcoin. Então se continuarmos, veja a venda TI que é uma peça de quebra-cabeça muito positiva. O SP500 teve uma vela semanal muito boa fechada, assumindo que poderíamos potencialmente ver alguma ação de alta. Você pode ver o SP500 está totalmente acima da média móvel de 20 semanas agora. Isso é um grande negócio que a média móvel de 20 semanas que você pode ver é o que rejeitou o SP500 no passado que você realmente considera aquela base doméstica média móvel de 20 semanas e por isso é uma loucura ver que o SP500 agora está acima de sua média móvel de 20 semanas. Mas o Bitcoin claramente não está acima de sua média móvel de 20 semanas, pois está com baixo desempenho. SP500 desde que Elon Musk anunciou que Tesla descarregou 75% da posição que tem sido o caso Ethereum e nem mesmo em sua média móvel de 20 semanas eu vou realmente falar sobre. Ethereum que estou monitorando para Ethereum. A abertura semanal anterior é um grande suporte em torno de 600 dólares americanos agora e 1760 é importante porque se você abrir até aquela porta, você chega a 2000 e então eu vou monitorar o Ethereum aqui. A média móvel de 20 semanas também fica em torno do nível de 2.000 dólares e assim para o Bitcoin central ascendente pode cruzar acima de 24.300. Eu acho que isso é uma confirmação. Ethereum está pronto para ver 2001 em qualquer caso. Se o gráfico Ethereum para Bitcoin impulsionou Ethereum para o par de dólares americanos mais alto 1760 para o par de dólares americanos é extremamente importante para o Ethereum e, em seguida, para o lado negativo 1600 agora, naquela abertura semanal anterior, você pode ver que foi uma resistência muito forte ao longo dessa consolidação, que é o maior suporte agora, ou então abre a porta para 1440, o máximo anterior de todos os tempos de 2018. Então é isso que estou monitorando lá para Ethereum contra o dólar americano emparelhando o teorema gráfico Bitcoin. O que estou monitorando é 76 mil satoshis e nós limpamos essa alta aqui que pode ser uma confirmação de que estamos quebrando essa tendência de baixa. Mas você sabe que eu acho que vai ser difícil para o teorema do gráfico Bitcoin obter. Lá vamos ver o que acontece se você estiver no meio de um mercado baixista até que você esteja em um mercado em alta. É difícil ver o emparelhamento de Bitcoin de uma altcoin mostrar força. Então, vai ser muito importante ver o que acontece aqui com o gráfico Bitcoin Ethereum na minha opinião. Então estaremos definitivamente monitorando isso nesta semana e fora isso eu irei. Dizem que a capitalização total de mercado que você pode ver aqui praticamente vai testar 1,132 trilhões. Então eu sei que muitos altcoins fizeram movimentos para o lado positivo recentemente. Agora estamos enfrentando uma grande resistência ainda da mesma forma com o Bitcoin em 24.300. Se o Bitcoin pode ficar acima de 24.300, essa capitalização total de mercado pode subir e isso abre uma porta muito grande até cerca de 1,78 trilhão e, portanto, estamos claramente enfrentando grande resistência agora. Atiradores de elite, tenho dito isso nos últimos dias porque 24.300 não era apenas um número aleatório que jogamos em nosso gráfico que está lá há anos neste momento e, portanto, este é um nível importante que, quando o Bitcoin atingiu novos máximos históricos em 2020 esta foi a vela alta para o intervalo inicial daquele preço inicial descoberta de preço. Você sabe que esse foi um nível de resistência muito importante no curto prazo imediato. Então você sabe, vamos ver o que acontece. Precisamos abrir a loja em 24.300 para começar abrindo a porta para mais alguns alvos positivos e você pode ver que os ursos defenderam claramente esse nível de resistência para este fechamento mensal de velas e agora estamos praticamente na média móvel de 200 semanas para isso. Nova vela. Então vamos ver o que acontece. Atiradores de elite, acho que temos uma semana interessante pela frente. 10 de agosto, temos os números do QP saindo e também
Em uma próxima reunião do FED em setembro, então ainda algum tempo até então, um curto prazo imediato, o que direi que a vela diária fechou com simetria bastante baixista. Aqui para Bitcoin. Rejeitando um nível de resistência extremamente importante quando entramos no volume. O que você verá com o volume é que ainda é um volume muito leve, mas não vimos confirmação da pressão da célula. Temos visto por pressão entrar recentemente. Então você sabe, isso significa que devemos ver alguma pressão celular, quem sabe, quero dizer, ainda não conseguimos célula institucional. Pressão igual à quantidade de pressão de compra nesta faixa. E ainda estamos vendo baixo volume e, portanto, acho que mais cedo ou mais tarde podemos ver algum volume entrar, seja para o lado da compra ou da venda, que poderia nos dar um bom indicador de qual será o próximo passo para que você saiba que se entrarmos no gráfico de 15 minutos, o que você verá é que você sabe, pois temos esse novo mensal e semanal aberto. Então, até agora temos recebido alguns grandes picos de pressão das células institucionais e nenhum comprador para igualar. Então você sabe, espero que possamos começar a ver um pouco mais por volume aqui chegando. Vamos puxar o gráfico de base de moedas menos manipulado do que o gráfico Binance com essa negociação de lavagem. Sim, você pode ver claramente mais pressão celular do que por pressão agora. Então você sabe que tivemos uma boa bomba. O fim de semana que foi justificado porque os mercados de ações fecharam forte, mas depois perdemos isso rapidamente. E isso não foi uma surpresa, porque estávamos esperando por aquela confirmação de vela de 4 horas acima de 24.300. Eu não posso enfatizar isso a tiradores suficientes. Ainda estamos enfrentando um grande nível de resistência. De Chanel diz que esse poderia ser o padrão do beijo da morte que aconteceu antes para ações na bolha das.com. Bem, seria definitivamente um padrão de cabeça de Bart se despejássemos daqui. Você sei porque chegamos a essa resistência pela segunda vez, formamos uma alta mais alta e então nós, se formos rejeitados novamente, seria interessante. Da última vez que realizamos este aberto semanal anterior, estava sentado bem aqui em 20.800. Nós chamamos isso para fora e isso levou a uma alta mais alta. É por isso que agora a 22.600 que a semana anterior abre o novo. Um que acabou de redefinir para mim é bastante significativo. Diz que se virmos uma desvantagem para 21.000 você acha que vemos novos mínimos ou poderíamos encontrar apoio lá e, em seguida, fazer esse empurrão para 28.000. Isso é um ótimo. Pergunta então você sabe que a questão é se o Bitcoin voltar para 20.000 você vai ser um comprador certo? Como se nós voltássemos aqui. Você vai comprar ou vai pegar uma faca caindo certo? Então você sabe que foi decepcionante ver o Bitcoin rejeitar 24.300. Então eu diria que procurando uma posição longa aqui embaixo, você realmente gostaria de entrar nesses prazos menores e esperar por uma confirmação em 3 minutos ou 5 minutos. Ou então eu não seria apenas comprando essa queda aqui. Você sabe, se você está indo junto aqui na resistência, não há lugar para configurar um stop loss na minha opinião. Então até estarmos fora dessa consolidação, essa é a resistência da consolidação, então eu não estaria indo junto aqui se começarmos a descer. Acho que seria justo entreter algumas posições longas, mas eu teria esse stop loss bem aqui abaixo do 2018 anterior alta de todos os tempos. 19.800 apenas tendo aquele stop loss lá embaixo, você sabe, e monitorando os prazos menores, porque você realmente não quer pegar uma faca caindo se essa coisa começar a empurrar para baixo agressivamente, para que você saiba que realmente depende do impulso e de como isso acontece. Mas até agora o Bitcoin tem sido baixo desempenho e assim você sabe. Agora, se você sabe que realmente coloca o Bitcoin em uma posição sensível de que os mercados de ações estão abertos e se virmos uma desvantagem nos mercados de ações, isso pode justificar que o Bitcoin veja o lado negativo. Teve luz verde para ficar acima de 24.300 neste fim de semana. Simplesmente não demorou. Então, Fighouse diz o que Joe faria para que Josh estivesse em nossa próxima transmissão ao vivo. Consertamos seu microfone e seu áudio. Então isso é uma notícia muito boa. Mas o que Josh? Quem sabe você sabe. Josh também sabe que estamos enfrentando grande resistência aqui. Na verdade este pavio aqui é vela alta foi direto para sua linha de aranha e imediatamente voltar atrás. Então isso foi uma pequena dica de que este era o destino final para o fim de semana e que tentamos empurrar para cima, mas não conseguimos fazê-lo. Então o Bitcoin ainda está enfrentando grande resistência em 24.300. Atiradores quebram o botão curtir se você quiser mais desse conteúdo. Eu aprecio cada um de vocês. Eu vou descansar um pouco, talvez tenha um lanche noturno à meia-noite, mas agradeço a vocês por sintonizarem mais uma vez esta atualização de domingo. Vamos ver o que acontece esta semana. Ainda é o fim de semana. Os mercados ainda estão manipulados. 24.300 a principal resistência para o Bitcoin. Precisamos conquistar essa resistência, a fim de abrir a porta para novas metas de preços ascendentes no curto prazo imediato. Nosso novo aberto semanal anterior 22.
576. Esse é o nível de suporte mais importante. Se quebrarmos abaixo disso, abre a porta para 20 mil dólares americanos. Vamos ver o que acontece. Você será um comprador 20 mil se o Bitcoin levar um volte a esse nível. Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários atiradores. Estou fora até a próxima vez que atiradores saírem.